pesquisa, né? Boa. Essa é a ideia, é deixar disponível, até porque o seminário acontece a partir da disciplina Campo Ampliado da Escultura, que é uma disciplina que a gente vai lidar durante esse semestre. Mas a ideia é que esses seminários alcancem públicos e interesses para além dos muros da UERJ, né? Para além dos muros da disciplina, do Instituto de Artes e da universidade como um todo. Então, a ideia é disponibilizar mesmo esse material. Então, como eu estava dizendo, esse é o nosso segundo encontro. Hoje a gente recebe aqui a Juliana dos Santos, uma artista de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho vou apresentar a Ju já já, mas eu queria então agradecer muito a você, Ju, por aceitar nosso convite e também agradecer a todo mundo que está aqui hoje. Muito obrigado por disponibilizarem o tempo de vocês. Estou sabendo que está todo mundo bastante ocupado nesse momento. Queria também dizer agradecer e acreditar aqui o apoio do grupo de pesquisas da professora Ana Lu Costa, Ana Lu Cunha, perdão, a pessoa já está aqui numa dislexia total. Ana Lu Cunha, esse apoio é muito importante dentro do departamento e também é o que possibilita a gente ter essa estrutura do Zoom, de poder gravar os encontros, enfim, muito obrigado à professora Ana Lu Cunha e ao grupo de pesquisa dela. Então, eu vou apresentar nossa convidada e passar a palavra para Juliana, tá? Então, Juliana dos Santos é artista visual, mestre em arte e educação e doutoranda em artes pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Vem realizando exposições coletivas com trabalhos em instalação, vídeo, pintura, performance, fotografia e multimídia. Então, esse essa forma de poder misturar essas linguagens todas interessa bastante para a nossa discussão. Juliana tem investigado a cor azul da flor Clitoria ternatia. Me corrija se eu tiver pronunciado errado, Ju. Certo. Tá certo? Como possibilidade da cor como experiência sensível na pintura expandida. Sua pesquisa se dá na intersecção entre arte, história e educação, com interesse pela maneira como artistas negros se engajaram em práticas para lidar com os limites da representação. Participou de exposições como Enciclopédia Negra, na Pinacoteca de São Paulo, participou do programa de exposições do Centro Cultural São Paulo, participou também do Abre Alas, na Galeria A Gentil Carioca, participou da Trienal Frestas de Arte Contemporânea, entre muitas outras exposições, e está para abrir uma exposição em Petrópolis, no Sesc Quitandinha, que a gente já estava conversando, mas se você quiser comentar ou mostrar mais coisas, fique bastante à vontade. Bom, além de tudo isso, eu amo o fato de que nós somos vizinhos por algum tempo na Zona Norte de São Paulo, mas nós nunca nos encontramos, né? Inclusive, nós estudamos no mesmo colégio durante o ensino médio, mas acho que talvez em tempos diferentes, né? Nós fomos nos encontrar há uns poucos anos atrás, mas eu acho demais saber que fomos vizinhos. Então, eu vou passar agora a palavra à Juliana, e, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite para o nosso seminário. Muito obrigado. Renato, eu que agradeço o convite. Fico muito contente de poder estar aqui com vocês e dizer que eu gosto muito de estar no contexto docente, no contexto universitário, no contexto da educação. Minha formação primeira é como arte educadora, né? Meu mestrado foi em arte e educação, pensando práticas de ensino de arte numa perspectiva antirracista. Então, eu falo que eu me torno artista sendo educadora, né? Um processo um tanto diferente, né? Que na minha formação em artes visuais no Instituto de Artes da Unesp tinha uma cisão, né?
quem fazia licenciatura e quem fazia bacharelado, e aí quem fazia bacharelado olhava torto para quem fazia licenciatura, porque, de acordo com a prática de bacharelado, licenciatura era algo menor, a docência era algo, era assim, um artista frustrado viraria um professor, né? E, infelizmente, eu convivi com essas coisas que ficavam rodeando, essas falas de alguns professores, coitados também, que endossavam essa perspectiva. E tive a oportunidade de construir um caminho contrário e de entender que é na prática educativa e na partilha do sensível que eu me entendo como alguém, um artista no mundo, que o meu trabalho ele é parte disso, parte de uma busca de convocar as pessoas para uma experiência de mediação, mesmo que eu não seja um corpo que esteja na relação, mas a obra em si já é um potencial de mediação com muitas histórias, com muitos contextos, com pessoas diferentes, enfim. Então, agradeço de estar aqui, para mim é sempre legal, também um enorme prazer ter esse primeiro contato com a UERJ, né? A gente acaba ficando, às vezes, muito no circuito de São Paulo, ali, muito fechado ali, né, nas estaduais paulistas, e eu acho que a gente precisa enriquecer cada vez mais esse intercâmbio, a gente tem que se falar mais, a gente tem que estar mais juntos, porque a luta pela universidade pública nesse Brasil, ela nunca foi tão urgente, né? A gente está num contexto de, inclusive, ter que fazer a sociedade brasileira entender a importância da universidade, né? No sentido de que é isso, a gente conseguiu batalhar por cotas, a gente conseguiu batalhar por uma presença de pessoas negras, indígenas, pobres, pessoas de escola pública, enfim, na universidade pública, e aí quando a gente começa a acessar essa universidade num certo número representativo, é como se agora ela não servisse mais, né? Então a gente tem que estar sempre atento a esses contornos que vão se dando. Antes da pandemia, a gente passou um processo de retrocesso muito grande no Instituto de Artes da Unesp, nós somos estadual também, a gente perdeu nosso departamento de artes plásticas e juntamos com o de artes cênicas. Então, a luta toda da década de 70 foi para a gente entender as linguagens artísticas a partir das suas especificidades, né? Romper com a perspectiva de uma educação artística e entender a linguagem da dança, a linguagem das artes plásticas, a linguagem do teatro, a linguagem da música. E agora, lá na Unesp, a gente corre o risco de voltar a ter uma formação em educação artística polivalente. Então, isso para a gente entender a luta, né? Como que a história é cíclica, né? Infelizmente, como é coisas que parece que já estão conquistadas, estabelecidas, às vezes a gente tem que parar, opa, calma aí. A gente corre o risco de perder isso que a gente conquistou, né, com o FAEB na década de 70, na Conferência de Arte Educadores do Brasil. Então, é nesse sentido que eu me vejo como uma artista que não abandono a minha atuação junto também à universidade pública e o meu comprometimento nessa partilha do conhecimento. Então, eu agradeço mesmo, para mim é uma obrigação estar aqui, porque é a universidade pública que me fez chegar onde eu cheguei, é a universidade pública que me deu os acessos e me deu a oportunidade de construir a trajetória que eu estou construindo. Então, estamos junto, no que eu puder contribuir futuramente, e também vocês irem lá para a Unesp, a gente vai seguindo aí essa troca. Então, agradeço mesmo. Bom, eu vim falar um pouquinho hoje, a Renata me chamou para falar um pouco do meu trabalho. Achei legal ter essa oportunidade de apresentar esse último trabalho que eu fiz, que é inédito, que vai ser exposto aqui no Sesc Quitandinha, no Palácio Quitandinha, em Petrópolis. Aproveito para convidar a todos para vir. A exposição abre agora sábado, dia 15. Então, vai ter show da Jussara Marçal, vai ser muito legal. Então, quem puder vir é super bem-vinde, super convidade. E vai ficar 6 meses exposto aqui. E para essa exposição eu tive a oportunidade de fazer um trabalho novo, experimental, e eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de avançar na pesquisa, mesmo no contexto de exposições, né? Porque nem sempre a gente, como artista, consegue colocar trabalhos que são mais processuais, experimentais, em contextos expositivos, ainda mais quando a gente está falando uma lógica de mercado de arte, né? Mas o Sesc é um espaço que eu acho incrível, porque além de ser um espaço que tenta, dentro das suas limitações, acessibilizar experiências de exposição com o público em geral,
também permite que a gente, como artista, pense projetos comissionados que estão no processo de relação e interação com o público. Então, para esse trabalho do Sesc, eu assumi um caráter mais escultórico do meu trabalho, assim, foi um passo que eu dei. O trabalho ele vem do bidimensional, eu trabalho com aquarela, trabalho com pintura, vou mostrar as imagens, e cada vez mais, mas eu nunca deixei de pensar o espaço, e cada vez mais o espaço está sendo a parte fundamental do trabalho. E aí no Sesc Quitandinha eu praticamente, assim, joguei as aquarelas do espaço, como se fossem objetos escultóricos. Gerou um drama, porque é papel. "Ah, mas vai amassar. Ah, mas aqui é muito úmido. Tem certeza que vai funcionar? Ah, mas por que que você não faz uma placa de metal? Por que que você não pinta na tela? Por que que você não faz um material? Ah, você não resina o papel". Eu falei: "Gente, o papel é vivo, o papel vai enrugar, o papel vai entortar, e a pesquisa é, inclusive, ver como é que esse material vai responder a diferentes contextos climáticos e tá tudo bem". Aí o Marcelo Campos falou: "Não, é isso, vamos lá, vamos bancar e vamos se jogar". Então, assim, estou feliz de poder trazer esse trabalho que eu não sei como é que vai reagir. Talvez eu vou ter que vir aqui toda semana, eu vou ficar feliz. Toda semana fazer restauro, eu não ligo não, venho mesmo, vou na cachoeira, faço um restauro. Aquela que já faz o trabalho para dar problema, o Sesc fica pagando para vir passear, né. Ai, brincadeira. Mas é isso, então é esse trabalho. Deixa eu compartilhar a tela aqui para ver. Gente, vocês fiquem à vontade para interromper, fazer pergunta e, Rê, você controlar meu tempo, porque você sabe que eu falo mais que tudo nessa vida. Aí você vai me sinalizando aí quanto tempo Tá que eu tenho para bom. falar, que eu acho que eu já Eu falei meia aviso, hora. ainda bem que você me lembrou, eu já estava aqui hipnotizado e esqueci completamente disso. Peraí. Quanto tempo você gostaria de usar? Você acha que 20 minutos tá bom? Acho que tá bom. Vamos lá, então eu vou marcar. Tá, deixa eu botar para carregar aqui, que agora o computador resolveu acabar a bateria. Tá, no seu tempo. Vou dar uma pausa aqui. Pronto, agora sim. Tá compartilhando a tela? Tá sim, Ju. Sim, E agora? Dá para ver o slide? sim. Tá ainda minimizado, né? Mas sim. Dá para ver. Eu maximizei agora. Agora sim. Agora sim. Dá para ver sim. Tá. Então, eu vou começar a falar um pouco como é que essa pesquisa nasceu, né? Então, eu estou no doutorado agora, no programa de artes do Instituto de Artes da Unesp, e estou na linha de pesquisa que é processos e procedimentos artísticos. E aí, a minha pesquisa de doutorado, ela é praticamente sobre o meu processo, né, artístico. Então, seria, teoricamente, um doutorado prático, né? Apesar dos doutorados que se dizem prático no Brasil, eles ainda têm, presume-se, uma produção teórica muito maior, às vezes, do que uma produção prática, né? A escrita é muito importante, claro, a escrita é um processo reflexivo fundamental no processo do artista, não estou excluindo isso, mas ainda sinto que há um peso muito maior ao que se produz em textos do que a produção artística, sendo que montar uma exposição exige tanto trabalho ou mais do que escrever um artigo, né? Então a gente ainda vive pelo menos lá no IA, uma luta, esse embate, assim, né? De como é que a gente equaliza, né? A importância das coisas. E eu começo essa pesquisa, na verdade, a partir de uma experiência imersiva. É, eu brinquei com o Dalai Lama porque eu fiquei chateada, porque eu venho de uma família budista e uma vez uma prática meditativa num templo, eu visualizei um chakra Om, que é esse chakra do meio da intuição, e eu visualizei uma cor azul muito intensa dentro de mim, e eu saí dessa experiência muito extasiada, tentando entender que experiência foi aquela e que cor azul foi aquela. Então, eu passei a procurar nas tintas, nos pantones, nos objetos, que tipo de vibração de azul era aquele que eu nunca tinha visto com os meus olhos, só tinha experienciado nesse processo de meditação. E aí, um dia, na casa de um amigo, ele tinha um livro de plantas comestíveis, eu abri o livro e achei essa flor. Eu falei, gente, foi essa vibração de azul que eu vi nessa meditação. Eu olhei para a flor e falei, é esse tom de azul. Aí eu me apaixonei por essa flor, que se chama Clitória ternatea, porque ela tem o formato de um clitóris.
E em Tupi-Guarani ela se chama Cunhã, que significa mulher, e ela é de origem asiática, mas já está inserida na fauna brasileira há muito tempo. E aí eu começo a pesquisar essa flor, tentar entender o que é essa flor, e aí propor algumas experiências de convidar as pessoas para beber o chá da flor, para beber esse azul, porque ela é comestível. Aí pesquisar o fundamento terapêutico, ela é usada para depressão, para ansiedade, para cólica menstrual, enfim. E mergulho nessa flor a partir de uma perspectiva de tomar esse chá, para entender se esse chá vai de novo me despertar alguma experiência azul que seja também próxima do que eu vivi, e nada disso acontece, uma viagem, né? Mas eu começo a olhar essa flor como um material interessante, eu começo a perceber que ela tem possibilidade de me produzir pigmentos, e possibilidades de criar encontros. Então, eu começo a fazer performances em vários lugares, convidando as pessoas para beber e comer o azul da clitória e para partilhar experiências azuis. E aí eu venho coletando essas experiências há um tempo. Eu fiz na Bélgica, fiz na Áustria, fiz em Salvador, fiz na Bienal do Mercosul, em Porto Alegre. Ainda não fiz no Rio, preciso fazer no Rio. E aí, tudo isso para dizer que eu fui pesquisando essa flor, aí um dia numa performance, o acaso, né? Derrubei o chá no tecido, tudo errado, entendeu? Eu falei, puta, fudeu, derrubei o chá no tecido. Aí eu falei, mano, e agora? Agora pinta. Vamos assumir o erro. Mantém. Vamos pintar agora, que é o final daqui da ação, vamos pintar, vamos pintar. E comecei a esfregar essa flor no tecido. Acabou a performance, achei um fiasco. Nunca mais fiz a performance, achei horrível. Eu falei, gente, realmente a performance não deu certo. Não adianta. Nunca mais fiz a performance, acabou esse trabalho, tá ruim, entrei numa crise. E no dia seguinte, quando eu abri o tecido, eu vi uma pintura maravilhosa, era uma mancha linda e vários tons de azuis, assim, que ia do azul mais violeta até um azul esverdeado. Eu falei, gente, calma aí, alguma coisa aconteceu aqui. Aí eu começo a usar essa flor e experimentar, fazer têmpera, tentar fazer tinta e nada vai funcionando. E aí eu falei, bom, então eu vou só colocar água no papel e depositar a flor em cima da água. E aí, para minha surpresa, ela começa a liberar uma intensidade muito maior de pigmentação azul no papel do que no tecido. Então, o trabalho começa aí. Eu começo a tratar essa pétala, a secar essa pétala, a fazer ela virar pó de diferentes grânulos e começo a soprar esse pó em cima da superfície molhada e vou ali, começo a manusear, né? Começo a manusear essa flor, que é essa imagem do lado direito, sobre a superfície do papel e começo a descobrir um universo muito novo. Então aqui já é o Sesc, eu já mudei a ordem, eu ponho as coisas na ordem para tirar da ordem. Então eu começo a fazer essas manchas, isso tudo é o movimento que a flor me dá. E aí só que não me bastava, tipo, pintar essa flor e deixar no papel e emoldurar, assim, para mim ela tinha que estar no espaço, porque eu já vinha com projetos instalativos que tinha essa coisa da imersão, que eu queria convidar as pessoas para ter uma experiência imersiva, que o azul fosse esse lugar de potencializar essa imersão, porque já que eu não conseguiria viver novamente aquela experiência da meditação e que eu não conseguiria explicar para as pessoas o que foi, então eu queria tentar propor trabalhos que convocassem as pessoas para esse estado de imersão azul. Talvez um mergulho, não sei que nome dá. Então, eu já tinha feito uma instalação, que vou mostrar a imagem já já, que era tecidos brancos e luz azul. Só que eu falei, não é essa luz azul, não é tecido. Então, assim, é o erro, né, gente? É a dimensão da errância, né? Que você vai achando o caminho da pesquisa. E aí eu cheguei nesse lugar que era esse novo mundo, que era olhar quais eram as formas e quais eram as cores que essa flor me permitia em contato com o papel. E aí eu comecei a pensar, né, Ju, em maneiras. Aqui foi a primeira vez que eu fiz um valongo. Ju, Alguém me chamou? posso te perguntar uma coisa? Hã. Como é que é o processo, então? Dá para ver que tem umas marcas meio de umas pinceladas. É o É, seguinte, ah, aqui fica mais fácil de mostrar. uau, É o seguinte, eu trabalho assim, eu trabalho com... Lembra desenho cego que você faz com a água? Então, eu sim. venho com a água pura, e Uhum. aí a pétala, eu transformo ela em pó. E aí eu venho com a pincelada, eu venho com a trincha, eu venho com o pincel dando a forma, que eu não sei, porque não dá para ver muito, então eu vou pensando em movimentos, é bem gestual. Aqui, por exemplo, são pinturas de 3 metros por 1, então eu pinto no chão, eu pinto dentro da tela. E aí eu vou soprando essa pétala em cima do papel.
Aonde o papel está molhado, ele transfere a pigmentação, onde está seco, ela não transfere. Então, está muito mais perto de um processo gráfico do que um processo de pintura, nesse sentido, né? Porque tem uma transferência, né? Como se a pétala é praticamente isso, a pétala transfere. E é Tá água vendo? Ó, aqui tá pura melhor. nesse primeiro Água momento. pura. É Uau! água pura. Gente, é Então, muito aqui você consegue intenso o ver, pigmento, né? é muito intenso, esses grânulos, tá vendo? A água Uhum. transfere. E aí eu começo a perceber que se eu dosar, quanto mais água é uma coisa, quanto menos água é outra coisa, quanto mais fino o pó, é um azul mais profundo, quanto mais grande o pó, quanto maior o pó, mais pontos e rajadas eu abro. Comecei a me interessar por essa forma, que é um universo meio macro, mas também é meio micro, aí lembra as esponjas do mar, mas também é meio galáctico. E o fato é que, de tanto ir pintando com essa flor, de tanto eu fui me encantando pelo movimento dela, né? Parece que está em movimento, ela é meio hipnótica. Então, quando eu pinto, eu tenho uma sensação de transe, eu tenho uma sensação de mergulho, porque você começa a ver, não está fazendo esse vídeo, quando você põe o pigmento, você começa a ver a água carregando, é que nem a aquarela é muito mágico, né? Você começa a ver a água carregando aquele pó. Então, e se eu sopro rápido, é de um jeito, se eu sopro devagar, é de outro jeito. Se eu coloco com a mão, ela concentra. Então, foi essa busca que eu fui tentando entender que materialidade é essa que eu estou usando e o que ela pede de manejo, sabe? O que ela pede de forma de descobrir ela, né? Então, foi aí que eu me apaixonei. E essa é a flor, ó. Aqui é a flor já cortadinha, tudo. Aqui é o pó. Então, aqui eu tô no processo, o papel tá molhado, eu tô jogando ela. Tá vendo, ó? E aí ela vai soltando, ela vai ficando azul. Aí demora umas 4 horas para ela secar. Aí eu retiro o excesso da flor e fica gravado ali. Ah, eu sopro. Então foi ficando cada vez mais gestual, né? Eu fui cada vez mais ampliando esse gesto. E aí eu percebi que quando eu aumentava a escala, essas formas cresciam. Se eu carregasse a água com a trincha, ela conseguia distribuir a água de maneira mais irregular no papel, então tinha áreas que concentrava a água, tinha áreas que não concentrava. Então foi essa pesquisa, fui começando a entender isso nesse lugar, né? Aqui foi o trabalho que eu fiz no mar, uma exposição que eu fiz lá em, acho que 2021, com o Marcelo Campos, que era Imagens que não se conformam. E aí foram 2 pinturas de 5 metros. E aí, só que eu comecei a me incomodar com isso aqui, entendeu? Porque é tão gestual, é tão vivo, e aí esse papel branco, sabe? Esse fundo, essa margem branca fechando a forma, começou a me incomodar, né? Aqui em Frestas também, eu comecei a perceber que algumas formas começaram a vir, formas mais orgânicas, né? Formas que parecia algo meio também celular, algo da biologia, uma coisa mais assim, ao mesmo tempo formas marinhas, né? E aí eu percebi que essas formas surgiram muito da minha observação desse processo da água com o pigmento. Não são formas que eu falei, eu vou fazer formas orgânicas. Isso foi nessa relação com a água e as coisas foram caminhando para esse lugar, assim, né? A gente acha que a gente é claro que é um processo racional, não estou dizendo que não é, mas às vezes a gente acha que as coisas são muito lógicas do ponto de vista matemático, né? Mas o que a gente está muito no controle das coisas a partir daquilo que a gente compreende de imediato. Mas o fato é que as formas, elas são muito mais. A forma, elas convocam muito mais a gente do que a gente imagina, né? A gente fica se relacionando com o objeto, a gente fica observando as coisas e não percebe que aquilo tá gravando, né? Aquilo tá ficando dentro da gente e depois aquilo sai. Então foi muito interessante, foi uma surpresa começar a ver essas formas orgânicas saindo. Só que é isso, comecei a me incomodar delas ficarem presas numa moldura. Então comecei a ir para o espaço. Aqui em Frestas eu falei, bom, eu quero que as pessoas circulem pelo trabalho. Eu quero um trabalho que seja numa escala humana, que as pessoas consigam passar em volta dele. Então são 5 painéis que se comunicam, que tem uma ligação de uma pintura para outra. E aí era isso, como é que eu olho, como é que eu consigo otimizar isso no espaço que eu tenho? Então, eu começo a fazer esses trabalhos mais flutuantes.
Aí depois eu fui para o Centro Cultural São Paulo, que já é esse projeto, que é quando eu começo a trazer aquarela junto com a flor. Que eu percebo que a flor tem uma função na pesquisa que não é mais nem sobre o azul, que o azul ele já ficou algo para trás. Porque a flor ela vai oxidando com o tempo, ela vai amarelando, ela vai deixando de ser azul com o processo natural de oxidação. E eu comecei a entender que o trabalho tem uma camada de tempo. E aí nasce essa pesquisa, que é quando a cor chega no azul, que é quando eu trago a pintura de aquarela mesmo, junto com a flor, e vou brincar com essas camadas. Aquarela sobre a flor, flor sobre a aquarela, né? Que daqui a um tempo essa flor vai indo embora e essa aquarela vai ficando. Então aí surge essa pesquisa, que é quando a cor chega no azul. E aí, no Centro Cultural, de novo, aquele embaixo do espaço. A gente que faz instalação, a gente sofre, porque nenhum lugar pode ter nada no teto, não pode ter nada na parede. Tudo é tombado. Eu não sei por que esse povo quer fazer exposição, porque não pode nada. E aí, mandei o projeto para o Centro Cultural São Paulo no dia de montar. Ah, não tem como montar seu projeto, não. Eu falei, gente, mas eu mandei o projeto ser selecionado. Não, não tem como pendurar. Eu falei, gente, mas eu mandei o projeto. Como é que vocês estão falando que não tem como eu fazer? Ah, você vai ter que mudar. Aí lá vai eu brigar na semana da montagem, chamar a arquiteta e falar: eu já trabalhei aqui 3 anos, eu já vi coisa pendurada aqui. Então eu queria entender por que agora não pode. Aí, depois de convencer a equipe de montagem e convencer a arquiteta do projeto, que eu fui selecionada, porque eles que me chamaram, não fui eu que falei, ó, vou fazer. Aí eu consegui instalar esse trabalho aéreo. Então, aqui são 21 aquarelas, frente e verso. E aí é quando eu vejo que realmente eu não consigo ficar muito no bidimensional. Para mim, o papel ele não é algo bidimensional. Eu não consigo pintar só a frente do papel, eu sempre pinto a frente e o verso. E é interessante que eu estou num processo agora, começando um diálogo com galerias, mas não tenho galeria nenhuma, mas começando a entender, porque aí chega uma hora e você fala, gente, eu tenho que pagar o papel, né? Tá muito caro, não estou conseguindo mais comprar. Então, o dinheiro vai ter que entrar de algum lugar. E aí é um problema, porque como é que você vende? Primeiro, algo que tem flor, primeiro, algo que é efêmero, segundo, algo que é frente e verso, porque a galeria quer botar na moldura. Mas aí como é que vai na moldura? É frente e verso, né? E aí, quando eu dou risada, eu falo, gente, o problema é de vocês, entendeu? O trabalho é esse aí, e o que eu faço é isso daí. Se vocês quiserem comprar, vocês compram. Se não quiser comprar, não compra. Por isso que ninguém compra, entendeu, gente? Mas, Ô, Ju, deixa eu aproveitar a sua deixa. Você acha que tem, então, um problema muito sério aí entre a experimentação e o que o mercado está esperando? As eu acho. adequações? Eu acho, e conversando com alguns galeristas, eles sentem que, na verdade, tem um recrudescimento. Ele acha que já tiveram colecionadores mais engajados com trabalhos que tenham foco em experiências estéticas mais efêmeras. E agora eles querem olhar. Agora é mais mesmo pintura, coisas que não vão ter trabalho de manutenção, porque eu acho que tem um processo maior de monetização agora da arte, assim. Isso foi conversando com alguns galeristas em São Paulo. Ele falou, seu trabalho é lindo, seu trabalho é incrível, é de uma poética maravilhosa, mas eu não vou conseguir vender, eu não tenho público para vender seu trabalho, porque há um retrocesso no pensamento de colecionismo no Brasil. Hum. Eu falo, gente, Arthur Barrios, o que você faz com Arthur, sabe? A própria Lígia, a Uhum. própria Itzica, tipo, e aí, não, É. né? São artistas que então, tem esse processo. Só que, como eu entendo que é uma pesquisa e eu trabalho com outras coisas, eu tenho optado, eu tenho oportunidade, tenho condições de poder não me desesperar nesse lugar, entendeu? É por isso que eu sempre aconselho meus alunos, gente, é legal ser artista, é legal, mas artista a gente tem que ter outras formas de sobreviver também, assim, porque se a gente vai ficar nesse desespero de ter que vender uma obra para comer, aí vai começar uma agonia, uma apertação de mente. E mercado de arte é que nem feira, né? É feira. Quando você é um artista novo, você vende tudo no primeiro ano, mas no segundo ano talvez não venda tanto. Então, eu acho que tem uma romantização desse sistema de arte, de tratar como se fosse um sistema distintivo, que todo mundo ganha bem, que todo mundo ganha dinheiro. E não é, ele é um mercado sujeito às intercorrências da economia global, como qualquer um outro mercado, né? Então, quando a gente entende isso, você não sofre tanto. Você fala, ah, legal, vou continuar dando minhas oficinas, vou continuar dando as minhas aulas, eu vou continuar trabalhando com formação e vou produzir no meu tempo que é possível.
Então, tem sido um caminho que eu tenho achado, assim, né? Fazer a pesquisa. Mas se a gente fosse preocupar muito com o mercado, a gente não faz mais nada, né? Porque eu acho que eu acredito que, em alguma medida, mesmo que pouca, acho que o papel da arte ela ainda é conseguir propor experiências que vão além dessa dimensão, né? Experiências que, pelo menos, ainda consigam se conectar com o lugar sensível. Pelo menos eu preciso acreditar nisso, senão, se eu parar de acreditar, eu vou fazer outra coisa. Então é por isso, assim, Renato. Mas eu acho, assim, as pessoas não gostam de comprar papel, elas não gostam de comprar nada que possa ter qualquer tipo de danificação rápida. É muito E, interessante observar o caminho que as coisas vêm tomando, assim. sim, parece que seu E aqui no trabalho CCSP, parece que seu trabalho está respondendo, está dobrando a aposta, né? Ah, você quer uma coisinha dimensional para pôr na parede, eu vou te dar 20 e tantas, 30 e tantas coisas que são frente e verso, que não vão ficar bem encostadinhas na parede, né? Então, parece uma Abre um boa isso, buraco na só que eu sei o parede. meu limite. Esse controle eu tenho aqui, num programa público de exposição, aqui é o Centro Cultural. Até vocês, assim, mandem seus projetos para o Centro Cultural São Paulo, o edital sai todo ano, vai artistas do Brasil inteiro. É um edital um pouco difícil, porque o dinheiro não é muito grande, é 15 mil reais, mas é um edital importante, que as pessoas... É um dos poucos editais públicos na cidade de São Paulo que você tem um espaço de visibilidade, é um espaço que é muito democrático, e é um espaço muito bom para a cena da arte contemporânea de São Paulo. Então, assim, mandem editais, faz projeto, não fique encanado, meu projeto vai mandando, uma hora você passa, sabe? E aproveitar, porque é um espaço público comprometido com a pesquisa. É um edital que você vai fazer o que você quiser, desde que você consiga fazer dentro do orçamento que eles vão te pagar, entendeu? Então, eu incentivo muito que estudantes mandem esses editais e vão se preparando, porque é isso, se tornar artista é também ter oportunidade de ter um dinheiro para conseguir pensar uma exposição, né? Então, aqui é uma oportunidade de você conseguir pensar uma individual. E aqui, nesse caso, no espaço, eu entrei numa crise porque eles tinham colocado um monte de parede falsa. E eu entendi que esses trabalhos, meus trabalhos, eles precisam dialogar com o espaço, onde eles estão. Porque eu não sei, pode ser que um dia eu seja, mas no momento eu não me vejo como uma artista muito de cubo branco, assim, sabe? De moldurar. E eu acho lindo quem é, eu acho que tem trabalhos lindos, assim, sabe? Eu sou apaixonada por pintura, eu adoro pintar também. Mas, assim, eu sinto que o trabalho tem uma necessidade de também de desmitificar essa coisa do papel, né? Porque papel aquarela, nossa, não pode pôr papel, porque vai mofar. Então, tem um lugar também que eu percebo que o trabalho sempre coloca a materialidade num risco, assim, né? Ah, as pessoas vão tocar na obra, todo mundo me aterrorizou, porque isso aqui está na altura da mão, qualquer criança pode mexer, e ficou 4 meses no Centro Cultural. Gente, não teve uma obra suja, não teve uma obra rasgada, as pessoas super interagiram com o trabalho de maneira super saudável. Então, fica essa coisa de tratar a obra de arte como algo suspenso, que não pode estar, né, perto na dimensão humana, e foram isso, 21 pinturas de papel, aquarela de papel, que voltaram intactas para minha mão, e foi muito legal ter o retorno do pessoal do educativo, disse que as crianças super se sentiram próximas, fizeram oficina de aquarela, e aí tinha a flor plantada no jardim do Centro Cultural São Paulo, então as pessoas viam a flor plantada no jardim e viam o trabalho com a flor, Eu então ia foi bem perguntar isso, legal. Ju. Eu ia perguntar se tinha alguma relação com o jardim, alguma relação direta. Bom, eu escolhi esse lugar pelo jardim. Eu queria ficar perto do jardim. Queria ficar do lado do jardim. E aí aqui então você já vê, eu fui dispondo essas pinturas na relação horizontal, frente e lateral, né? Elas são todas dos dois lados. Mas aí vem um outro passo. Essa pintura do lado esquerdo, que é esse círculo com centro amarelo, eu falei, esse fundo branco não faz mais sentido. Eu quero agora essas formas flutuando no espaço. Aí eu volto para o começo do slide. E aí surge esse projeto agora do SESC, que são essas aquarelas, que aqui eu já consegui descobrir uma outra aquarela, que é uma aquarela em pó,
E aí eu percebi que essa aquarela em pó, ela me dá a mesma, ela me dá o mesmo resultado, me dá o mesmo resultado que a pétala. E aí eu faço a aquarela em pó de um lado e do outro lado eu faço a flor. Então, isso aqui foi eu pintando essas formas, jogando a água, vendo o caminho que a água ia dando. Então, os limites da borda desse círculo tipo, joga a água e vou vendo aonde ela para, vou tentando entender o caminho dela. Depois eu vim vindo com pigmento. Aqui também a água foi escorrendo no papel, esse vermelho do lado esquerdo, e eu fui vindo com o pincel só acompanhando o caminho dela. Aí eu vou mexendo o papel, assim, entendendo o caminho que ela faz, depois eu venho soprando e venho vindo com a tinta. Esse da direita já não, esse da direita é mais a tinta aquarela normal mesmo, com pincel, né? Eu fui mais com pincel. E aí eu queria que elas flutuassem, só que aqui no Sesc Quitandinha eu não posso usar o teto. Aí, aqui é a parte de trás, essa da direita, ó, com a pétala de flor. Desculpa, gente, as fotos não estão boas porque eu não consegui ainda fazer a foto profissional. Isso aqui é registro do processo, tá? E aí, aqui no Sesc Quitandinha, a gente pensou nessa base, em começar a colocar essas aquarelas em uma base de metal e fixando elas com ímã. Nossa, um espetáculo. Que lindas, hein? Qual a E dimensão aí, dessas as peças, formas que são. Juliana? Oi? Qual a dimensão média dessas obras? Essa aqui tem 2,25, essa preta tem 2,25 m. Ó, Essa amarela tem 2 metros, essa roxa tem 2 metros. Essa azul de baixo, ela tá com 1,60 m por 40 de largura. você usa papel de rolo? Você vai no rolo e vai pintando? Rolo, papel, eu uso papel de rolo de aquarela. Sim, sim. E o display você projetou com a colaboração de algum arquiteto? Algum designer? Foi, o display eu projetei e aí a. Mas eu não inventei isso, não, viu, gente? A gente sempre olha outros artistas para ter ideia, né? Ah, A Ana Boguigan é uma artista que eu amo. É uma artista egípcia. É uma artista maravilhosa, gente. Uma Ana como ela chama? Boguigan. E Desculpa. ela, uma vez. Ana Boguigan, eu vou escrever aqui. Ela é Tá. uma artista egípcia. E eu tive a oportunidade de ir na Arte Basel de Paris e ela estava expondo lá. E aí eu vi que ela fez essas bases de madeira com vergalhão e punha as Uhum. pinturas ali. Aí eu falei, gente, Ana, você me desculpa, mas eu vou copiar, porque ainda não achei, eu vou melhorar. Vou copiar agora, mas um dia. Mas é muito lindo. A solução é Aí muito eu fiz isso, linda, só que eu né? pus rodinha, né? E o Hum, Sesc, a Tânia, que é a arquiteta que está no projeto maravilhosa, aí ela criou de uma maneira mais leve, então fez hum, o metalon, né? uhum, E aí aqui tá com ferro, mas esses ferros que estão sobrando foram todos cortados, né? uhum. E aí é isso, o ímã vai segurando elas, né? E elas são frente e verso. Nossa, Então eu estou um entendendo que o trabalho escândalo, ele viu? Muito praticamente virou uma lindo. escultura mesmo, sabe, em papel. O projeto original são elas penduradas no teto, com um cabo de aço bem fino, e aí 2 ímãs pequenininhos segurando ela. E aí o vento batendo, eu quero que elas fiquem flutuando. Esse é o projeto original. Mas como aqui não tinha como pendurar nada no teto, aí a gente teve que usar um display que elas conseguissem se abrigar no espaço, né? Mas não tá nada na ordem. Isso aqui foi a montagem de ontem, tá bagunçado ainda. E agora eu vou voltar lá para poder ajustar a posição, fazer alguns acabamentos, afinar a luz. Né? Elas são 14 peças, né? De dimensões variadas. E aí foram 2 processos, um processo de pintura, né, de fatura delas, e aí eu termino ela aqui porque tem uma composição maior, que é quando eu começo a tirar essa peça, põe essa do lado daquela, então eu acabo a composição dela no espaço mesmo, preciso entender no espaço qual fica melhor do lado de qual, e aí tanto de um lado quanto do outro, né? Pensando Como é que que o você público vai ter corta, que ver ela. Juliana? Como é que você Estilete. procede a estilete? Vai na raça. Mas aí um lado e o outro, você segue quer dizer, o mesmo formato externo, o mesmo perímetro, isso que eu quero dizer.
Isso, o outro lado é todo azul e esse lado é colorido. É que eu tô Ah, sem foco do focado. outro lado. Deixa eu ver. Aqui dá pra ver um pouquinho. Essa da direita é a mesma peça, ó. Perfeito. Então é sempre o azul e a aquarela em pó colorida do outro lado. Sempre a flor de um lado e a aquarela do outro. Perfeito. E essa cor vai se modificando porque vai oxidando, vai ficando o que? Amarelecido? A da flor? Isso, ela vai amarelando. Ah, Ela vai esmaecendo, né? Vai esmaecendo. E aí, mas o que tem sido muito rico pensar é isso, né? Que essas formas vieram, se a gente olhar, elas estão saindo daqui, né? Ó. Essas manchas, né? Fiz um curso de aquarela com os aquarelistas e acabaram com a minha aquarela, porque eu descobri que eu faço aquarela tudo errado. Não, porque não pode ter couve-flor. Sua aquarela tá cheia de couve-flor, mas eu falei, eu acho lindo as couve-flor da aquarela, aquelas manchas que abrem assim, sabe? Não, aquarela boa, com controle, não tem couve-flor. Eu falei, realmente, acho que vou ter que sair do curso, porque eu gosto da couve-flor, eu vou ficar fazendo couve-flor, vocês vão falar que o meu aquarela é ruim. Então, acho que o curso já deu. Eu não vou ser aquarelista botânica, então Não sabia e que era, é isso, não porque sabia que era uma limitação técnica a couve-flor. Eu sempre achei um charme também. segundo os aquarelistas profissionais, isso é uma limitação técnica. Que coisa. Bom para você. Muito bom. Nossa, mas Mas é a decisão, ela que me chama, né? é, a decisão de fazer aquelas formas diretas no espaço, ela é muito interessante mesmo, né? Porque você está abrindo mão desse fundo e deixando a cor e esses recortes no contato mais direto possível com o espaço e com o corpo, né? É muito lindo o que está acontecendo. E elas têm uma coisa meio cenográfica, assim, ou estou viajando? Não, elas são meio Castelo rá eu achei assim. Eu não sei, bem lúdica, porque quando o Marcelo me apresentou esse Palácio Quitandinha, eu fiquei chocada. Eu achei um espaço absurdo. Eu falei, gente, então eu vou fazer obras absurdas. Vou Era a fazer minha obras pergunta. absurdas. Era a pergunta que eu ia te fazer, porque é um espaço completamente cenográfico, né? Tem umas volutas, tem umas coisas que são os detalhes arquitetônicos muito escultóricos, né? Tem uma sala de cabaré, enfim, ele é todo bem escultórico, né? Total, Muito bom. é total. engraçado que essas tuas pinturas, as aquarelas, né, ficam tão densas que tem um peso enorme. Eu sei que é papel, mas umas parecem bichos, parecem pedras, elas têm uma densidade, né? Você não só escultórico pelo formato que a gente vê, mas eu digo, dá a sensação que tem uma tridimensionalidade aí mesmo. É muito engraçado isso. Você jura que esse troço é 360, não está no plano, entendeu? Muito bom. Isso tem sido bem interessante, assim, também. Foi quando eu comecei a entender como é que eu carrego a água nas bordas, aonde eu seco, aonde eu deixo ela mais. Então, eu sempre deixo mais água nas bordas, aí quando eu jogo o pigmento, ele escorre para dentro, aí isso forma uma sensação de borda, né? Então, tem sido essa pesquisa, assim, entender, assim, o manejo, né, dessa fatura. E você disse que eles têm rodinhas, eles vão mudar de posição ao longo da exposição? Isso, porque não, não, eu botei rodinha só para ficar fácil de eu locomover, mas Uhum, elas vão ser travadas durante a exposição, vão ficar paradas num lugar só. tá bom. Porque se eu tivesse aqui, tá tranquilo, mas o Sesc preferiu não deixar. Para mim não teria problema isso poder flutuar, elas poderiam andar pela exposição, não teria um problema. Mas como o Sesc fala, olha, aqui é um lugar que a gente não tem controle, é muita interação, é muita gente, melhor você deixar ela. Mas eu fiquei com vontade de um dia fazer uma dessas que possa estar cada uma num lugar, sabe? As pessoas irem encontrando elas no espaço. Sim, e de repente movem também, né? Encontra na piscina uma escultura dessas, né? Justamente, está de frente da piscina de cavalo marinho, então está sendo muito engraçado, assim, o lugar que ela Uhum. tá. Mas eu acho que tudo isso, assim, meu trabalho foi transformando muito, assim, né? Porque eu começo também a me interessar muito para entender qual é a função da minha produção, assim, de
eu acho que tem um lugar também que parece que a arte não pode ser divertida, a obra não pode ser colorida, ela não pode ser lúdica, né? É como se uma obra de arte tivesse sempre que ter um peso, uma seriedade. E eu tenho me encantado cada vez mais por coisas que causem experiências leves, assim, que seja bonito, que seja legal, que seja divertido. Hoje o jornalista fez a entrevista esperando algum texto sobre a negritude, sobre o racismo, né? Sobre o peso do Palácio Quitandinha, o passado. Eu falei, olha, eu ignorei o lugar, porque eu já vivo essas violências o tempo todo e eu preciso, em algum momento eu tenho que ignorar também, porque não dá, sabe? Eu só quero que as crianças entrem aqui e achem e saiam, olhem esses trabalhos e saiam com vontade de pintar. Que chegue na Você é escola. professora de criança, Juliana? Já fui também. Eu fui, na verdade, professora nem tanto. Eu trabalhei muitos anos como educadora de museu. Então, muito fazendo mediação, assim, trabalhei no Museu Afro, no Sesc Pompeia, no Centro Cultural São Paulo. Então, para mim, o momento mais mágico da exposição era quando eu via a molecada chegando na exposição e com vontade de criar, entendeu? Saindo de lá com vontade de fazer, com vontade de experimentar. Porque era muito triste numa exposição chata, entendeu? Que a molecada saía de lá, o mais legal do passeio foi o elevador. É, que às vezes o artista é muito chato, às vezes o artista ele é muito si mesmo, a gente é muito autocentrado, né? E aí a gente esquece que, poxa, é legal sair de casa e ver uma coisa legal, sabe? É legal entrar numa exposição que tu fala, nossa, que bonita. Mas lá em São Paulo não pode ser bonito, entendeu? Lá tem que ser denso. Mas aqui tem que ser denso. E eu tô nessa coisa, eu acho que eu quero que o meu trabalho agora também possa ser esse lugar lúdico, esse lugar experimental, esse lugar da explosão de cores. E, ao mesmo tempo, estou com um trabalho no Itaú Cultural que se chama Vingança de Khan, que é discutindo a eugenia e o racismo científico ao longo do século XXI, sabe? Então, eu acho que dá para ter as duas coisas. Eu acho que é isso. A minha luta, meu engajamento na minha produção como uma artista negra, que o tempo todo eu tenho que dar respostas acerca disso também, é que eu quero ter a liberdade de falar e de fazer aquilo que eu quero fazer, independente do que estão me demandando, né? Então, tem sido muito interessante. As pessoas, agora você está fazendo essas coisas, não fala mais de você, você não fala mais da sua cultura, você está perdendo identidade no trabalho. É porque é como se o artista tivesse que ser um ser fixo, estagnado, não pudesse se transformar, não pudesse ter interesse para outras coisas, né? E é como se eu acho também um perigo quando a gente desconsidera a matéria e às vezes fica botando o conceito na frente da obra, e às vezes o artista fala, não, porque a obra fala disso, disso e disso. Aí você olha para a obra e fala, não, mas esse material, né, é totalmente oposto ao que a pessoa está dizendo, né? Então, eu também tenho buscado muito isso, assim, olhar para o processo, para a fatura, para o processo do fazer, e entender que caminho esse fazer está me carregando, e aí ir permitindo que a coisa vá achando a sua forma no mundo, né? Assim, porque se eu começasse a amarrar isso aqui dentro da moldura, isso não ia nascer, entendeu? Não significa que eu não vai moldurar nunca um trabalho, que tem um trabalho emoldurado, não é um problema. Mas É, é isso, tem mas me interessado agora. a moldura pensada de um jeito mais generalizado, né? Quantas molduras É, vão querendo acomodar a produção, né? tipo, o trabalho só vai ser bonito se tiver emoldurado, né? Assim, tem umas coisas assim. Mas para mim está sendo muito interessante agora olhar. Agora eu consigo ver o trabalho mais escultórico. Antes eu vi ele mais só instalativo. Instalei o papel. Instalei o papel no espaço. Aqui agora eu já consigo. Quando eu recorto e elas vão para essas bases, isso já me chama mais para pensar ela a 360. Me deu até vontade de começar a pôr volume nesse papel e vir com camadas, isso começar a engordar. Vamos É, ver. é muito legal que o fato dela ainda não ter volume é o limite do que ela é como desenho, como plano, como escultura, né? Como coisa tridimensional. Tá tudo meio no limite aí, né? Quase como se fosse o mínimo necessário para ela ainda ser codificada como gráfica, como pintura, como escultura, né? É muito bom esse tem um grau de indeterminação aí que eu acho que tem um pouco a ver com essas recusas todas que você estava dizendo sobre atender demandas do mercado, atender demandas
de conceituar excessivamente o trabalho, de politizar excessivamente o trabalho. Acho que tem uma indeterminação aí que é muito sofisticada, é muito legal de ver. Porque eu comecei a perceber, Renato, que essa demanda de politização e de conceituação do trabalho, ela é uma faca de dois gumes. Porque é como se... Porque eu acho que há um interesse também, a partir das elites agora, em ter determinados selos antirracistas nas suas casas. Então, as pessoas acham que artista negro agora é uma moda. Não é uma questão de moda, é um processo de conquista, de luta por direitos direitos de igualdade, de equidade, entendeu? Não dava mais para ser só artistas brancos da mesma classe social. Não faz sentido, o mundo todo já mudou, então o Brasil está atrasado, entendeu? Mas com isso, o que acontece, que eu tenho sentido, criou-se também uma ideia, há também, se há uma inserção desses artistas, então agora essa inserção vai ter que ser dessa forma. Então o tema vai ter que ser esse. Então é como se esses artistas agora também, para serem chamados, eles vão ter que então atender aquilo que essa galera quer que corresponda, né? E eu acho que isso é um tiro no pé, porque a arte é viva. Entendeu? A arte é viva. Então, eu não acho que eu sou menos política no meu trabalho por fazer abstração. Eu acho que artistas negros fazendo um trabalho que seja diferente do que essas demandas querem, também é um ato político, sabe? De individuação. Eu acho que é importante ter um processo de individuação. Eu acho perigoso quando querem que todo mundo faça a mesma coisa e que todo mundo fica tentando fazer as coisas iguais, porque existe um padrão. Eu acho que tentar padronizar é um problema, né? E eu acho mesmo também que a gente subestima muito a capacidade do público de interação. E eu acho que a gente está perdendo também esse lugar da importância da forma na vida, sabe? A gente está perdendo, tudo virou texto, tudo virou foto, tá tudo hiperrealista, cada vez mais com mais grau de definição a foto, o videogame é hiperrealista, tudo é muito realidade, e tudo isso é falso também, porque o que é a realidade? Eu acho que falta espaço para a imaginação, então eu tenho buscado muito que me interessam as formas abertas, não me interessa a forma fechada. Para mim, a forma fechada é assim: eu coloquei um carro, o pessoal olha, isso é um carro. Isso aqui não é um carro, não é uma árvore, não é um tesouro, não é. Isso é um monte de mancha que cada pessoa que tiver ali na frente vai ligar os pontinhos e vai ver alguma coisa. Então, me interessa essa multiplicidade de leituras, um trabalho que seja polissêmico, do que um trabalho que opere só numa lógica da literalidade, porque eu acho que a gente já está numa literalidade muito grande no mundo. E isso vem Total, causando um total. Acho que empobrecimento. é um gesto super político, na verdade, né? Eu, Há empobrecimento, sabe? Eu acho que tem empobrecimento mesmo de poético, sabe? Da vida, assim. A gente não lê mais poesia, sabe? Isso é grave. E no mundo de Bolsonaro, entendeu? Então, assim, esse recrudescimento, ele também está no ponto de vista estético. E eu acho que é importante, sim, a dimensão discursiva e conceitual, mas muitas vezes a forma trai o discurso. E a gente lutou tanto para entender que forma não é dissociada do conteúdo, né? Século XX inteiro, e agora de novo. é, não, total. Eu tô contigo nessa. Eu acho que é, é muito é muito rico mesmo ver um trabalho que tem uma atenção tão forte ao material, ao modo como ele reage em relação, uns materiais em relação aos outros, o tempo do trabalho. É muito legal ver isso. Eu acho que tem sim política aí, tem modos de produzir imagens do mundo, né? De repensar, de redesenhar, reorganizar as imagens do mundo, mostrar propor experiências, é muito propositivo mesmo o trabalho. Ai, obrigada, Rê. Acho que é isso. Alguém quer perguntar? Uma pergunta técnica, Ju. Como é que você transporta isso depois? Ô, Ju,
Sim, coisas em papel, geralmente, a gente compra uns canos de PVC, assim, que tem uns 30 centímetros de diâmetro. É cano que usa em duto embaixo da água, embaixo da terra. Ah, legal. Aí você enrola o papel nesse cano de PVC, porque você protege o papel com papel glacine ou papel craft, e aí você enrola. Então eu transporto minhas coisas com tubo de PVC, porque ele diminui, ele enrola um pouco, mas ele não chega como o diâmetro é grande, ele não chega a deformar o papel. Então é assim que geralmente as obras são transportadas, que elas são grandes, né? É grande, por isso que eu Mas aqui no pensei, se não caso é ia a amassar transportadora demais. que faz, né? Mas você tem um diâmetro razoável, 30 centímetros é razoável. Isso, Que é. gramatura que você usa? 600? 300, 600 não dava, porque aqui é muito úmido. Então, quanto mais absorve muita água esse papel. Então, quanto mais grosso o papel, mais umidade ele absorver. Então, estou usando a gramatura 300. Bacana, bacana. Essa é a gramatura, né? Mas agora estou pesquisando uns papéis da Moinho Brasil, que é uma fábrica brasileira de processos artesanais de papel. Recomendo quem tiver interesse, uma Moinho Brasil. E agora eu vou começar a usar uns papéis de 35 de gramatura, que são bem fininhos e transparentes, de fibra de mandioca. Que legal. Uma vez eu fiz uma Muito experiência com legal vocês papel pesquisarem a Moinho produzido. Brasil. Eu fiz uma experiência com papel produzido artesanalmente e eu botava flores, botava jasmins. Então o papel era feito de fibra e de jasmim. Então você viu os Ai, que jasmins pontuados no lindo! papel. E De o repente isso pode perfume, né? ser e a beleza da flor fica ali. Ainda que ela tenha uma oxidação, você vê a flor nitidamente. Você consegue identificar que flor É. é. No papel. O papel é com flor, né? Funciona. Que lindo. Muito bem, Ju, eu acho que eu não vou mais te ocupar assim com essa atividade, porque eu sei que você está aí numa correria. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa ou se temos mais perguntas. Ah, eu sigo à disposição. Se alguém quiser conversar, tem meu Instagram, vou divulgar aqui para vocês. A gente fica à disposição. Se tiver alguma dúvida de material também, posso falar. Se alguém tiver interesse em saber os materiais ou alguma outra questão, fico à disposição. Podem me procurar. E se Muito for para bem. São Paulo, venha visitar também. Vai lá na Unesp, a gente pode ir lá no Instituto, conhecer os ateliês também. Vai ser muito legal receber vocês lá. Legal. Obrigado, Ju. Você arrasa muito e muito, muito obrigado por topar conversar com a gente. Sucesso na abertura da exposição. Se eu pudesse, eu estaria aí na abertura. Estou super curioso para ver o trabalho, mas fiquei feliz que vai ficar 6 meses, né? Então Isso. vai dar para ver. Que legal, que bom. Então venham. Muito bem. Então, muitíssimo obrigado. Estamos aqui também à sua disposição quando quiser fazer novos encontros, parcerias e, enfim, brigadíssimo. E obrigado a todo mundo que Eu que participou. agradeço, Renato. Agradeço a turma também. E tudo de bom para vocês. E boa matéria, né? Bons encontros aí. Sim. Obrigado, Ju. Valeu, um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigado. Vou parar de gravar.